Levanta, meu irmão, não solta essa raiva. Somos a Associação de Capoeira Liberdade. Estamos aqui na cidade de Juazeiro do Norte, no terceiro encontro 12 horas de capoeira da região do Cariri. Estamos no momento do Papoeira. Aqui estão os mestres convidados, participantes da capoeiragem da nossa região, Crato, Juazeiro, Barbalha. Nesse momento a gente vai fazer um registro da capoeiragem da região. Esse registro eu vou estar divulgando ele na página Estúdio Senza. E nesse momento eu gostaria de começar ouvindo um pouco da história do mestre Chico Ceará, a sua caminhada de capoeira, mestre Chico. Gratidão, mestre Senzala, gratidão a todos, né? Gratidão a Deus pelo dom da vida de cada um e de cada uma que está aqui, né? Dizer que para mim é uma honra estar participando desse momento. Obrigado por a confiança, né? E nos oportunizar isso. Agradecer em especial também a criançada que está se oportunizando, né? Se dando um momento de escuta, porque a capoeira também ela é escuta, ela é oralidade, e parabenizar por esse momento, né? Antes de tudo eu quero me apresentar, né? Meu nome é Francisco Gilberto da Silva, sou conhecido no mundo da capoeira como mestre Chico Ceará e permeio em vários viés culturais e me chamam de mestre Gil nesses outros viés. Eu sou uma pessoa, sou descendente de índio com negro, mas eu me autodeclaro uma pessoa negra, preta, porque eu puxei mais para o lado da minha mãe. Hoje eu estou usando uma camisa branca do Arte Tradição com a minha foto de quando eu fui diplomado Tesouro Vivo do Estado do Ceará e uma calça cinza clara, e estou de pé no chão. Eu gosto de absorver a energia da nossa mãe terra, né? A minha história da capoeira, ela é assim como cada um tem a sua, né? A minha ela é muito interessante, que ela foi tipo por acaso, né? Eu costumo dizer que o meu primeiro chamamento para a capoeira foi no início dos anos 80. Eu estava numa sala de aula e na época o pessoal não era arte, era educação artística, que era a matéria, e religião. E eram as duas últimas aulas da sexta-feira, que é o dia mais preguiçoso para os estudantes, né? Não estou dando isso como exemplo para vocês não façam isso. E eu saí um pouquinho mais cedo da sala, saí perambulando pela rua da cidade de Crato e escutei um som diferenciado, que era o som do berimbau, o qual eu nunca tinha escutado antes. E aquilo fez meu coração acelerar e eu queria ver de onde era aquele som, queria conhecer. E acelerei os passos, cheguei em frente à igreja de São Francisco, que é o santo do meu nome, né? E lá na quadra estava tendo uma roda de capoeira. Só que eu só escutava o barulho e as palmas e não tinha como eu entrar, porque nessa época estava fazendo uma cobrança para quem fosse assistir aquele momento e eu não tinha o dinheiro para pagar. E aquilo ficou ainda me incomodando muito e eu dei uma volta no quarteirão, a quadra tinha acesso para a rua. E eu subi no muro da quadra e fiquei olhando, né? Lá foi onde foi o primeiro encantamento da capoeira para com o Chico Ceará, que quando eu vi, tinha uma turma de pessoas, uma roda de pessoas, enquanto um instrumento, o que me chamou mais a atenção, parecendo um arco e flecha, que era o berimbau, tocava aquele som que me encantou, outras pessoas tocavam pandeiro e tambor, enquanto outras pessoas cantavam, batia palma, dançavam e lutavam ao mesmo tempo, né? Então aquilo foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu cansei de ficar no muro, eu pulei do muro e já fiquei tentando levantar a perna para um lado e para outro. E isso durou durante uns 3, 4 anos, não dá para precisar esse tempo, mas foi no início dos anos 80. Como eu costumo dizer que a capoeira tinha me escolhido, quando foi dia 1º de maio de 1987, eu viajei para São Paulo. Dia 2 de maio teve um boato no bairro onde eu fui morar, que ia ter uma apresentação de capoeira no dia 3 de maio, né? Era um dia de domingo. E eu me arrumei, me organizei para ir para essa roda de capoeira para assistir.
E lá tive a sorte de conhecer o mestre Zambi, que é o meu mestre até hoje, né? E o grupo de capoeira Filhos de Zambi. Não o melhor, mas também não era o pior, não é o pior lá de São Paulo, e eu tive a sorte de cair mesmo nesse grupo. E comecei a trabalhar na semana seguinte, que foi numa quinta-feira, dia 7, quinta, sexta-feira, e quando foi no dia 12 de maio, eu já fazendo amizade com o pessoal, eu pedi dinheiro emprestado e paguei a minha primeira mensalidade e a minha matrícula, dia 13 de maio de 1987, comecei a treinar capoeira oficialmente, né? Com matrícula feita, sem abadá, né? Passei um tempo, como aquela primeira chamada e aqueles movimentos que eu tinha aprendido, tentado fazer, quando foi no dia 18 de junho, já com um mês e pouquinho, um mês e 5 dias depois, eu já fiz a prova de roda, né? E era 27 movimentos que a gente tinha que fazer na prova de roda, tinha que fazer. Eu já estava dando uma U para lá e para cá devagarzinho e já jogando um pouco também, né? Já interagindo com os meninos. E lá nesse dia eu peguei a minha primeira graduação de capoeira lá na Avenida Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, né? Com o mestre Zambi. E de lá para cá a gente foi treinando, tive uma dedicação bem fora do comum, que quando foi com 4 anos e 4 meses eu estava com minha graduação, a corda azul na cintura, que na época era de professor, né? E então eu me formei professor de capoeira, em capoeira, no mês de agosto, eu não lembro a data agora, mas eu sei que foi no mês de agosto de 1991. 91 ainda eu vim recém-formado para cá e conheci a capoeiragem. Aí a minha história começa de fato com a capoeira, na capoeira do Cariri, em 91 para cá, né? Que aí foi aonde eu conheci, tinha um grupo de capoeira Vocação do Negro, ao lado do Alto da Penha, era Vocação do Negro? Libertação do Negro. Como era? Libertação do Negro, pronto. Aí eu conheci umas pessoas que eram vizinhos da minha irmã, que fazia capoeira nessa Libertação do Negro, lá no Alto da Penha. E eu fui fazer a visita, eles me convidaram para dar umas pernadas, né? Eles diziam na época assim, bora lá para Hipócrates, no Parque de Exposição, que vai ter um momento de capoeira lá, no sábado, que antecedia a abertura da exposição. Aí lá eu conheci o mestre Edilson, né? Era o único corda azul na época que tinha aqui na região, né? Aí no caso eu cheguei, seria 2 cordas azul. E Edilson foi uma pessoa assim que a gente fez uma amizade, mas por ele ser uma pessoa calada, de longe eu não fui muito com a cara dele, né? Ele estava lá, era uma perna bem ali, a outra lá do outro lado, e quase com a bunda encostando no chão, né? Era aquela abertura além do comum. E para mim naquele momento era como se fosse uma exibição, né? A pessoa querendo se apresentar para mim, que foi a minha primeira impressão que eu vi, né? Aí, no entanto, eu fui ver que ele era uma pessoa humilde, acolhedor e tudo, porque quando eu cheguei, antes de eu entrar, eu fui perguntar quem era a pessoa mais graduada ali, para me poder pedir permissão, né, para participar daquele momento, daquela avaliação. E disseram que era ele, quando eu vi ele fora do pessoal daquele jeito, eu falei, putz, eu tenho que falar com aquele cara, velho. Mas fui lá, ele me atendeu super bem e tudo. Aí lá onde eu fui conhecendo as outras pessoas. Eu lembro bem de Edilson por conta disso, desse momento, né? Hoje a gente faz parte da mesma instituição, ele está junto comigo. Mas a gente fez uma amizade tão legal que ele começou a ir lá para Arajara e eu vim para o Crato. Aí fui começando a me envolver com a capoeiragem do Crato, né? Comecei a dar aula em 92, em Barbalha. E no CEMIC, lá do seminário aqui no Crato, e lá na Arajara, onde eu tenho o meu trabalho até hoje. Vejam só, a minha vontade de voltar para Arajara, a capoeira me encantou tanto, que quando eu cheguei lá em São Paulo, eu me apaixonei de muita fé na capoeira, que eu queria levar para o meu sítio, eu queria me formar, para trazer a capoeira, a priori não era aqui para o Juazeiro, para o Crato, nem para Barbalha, era para o meu sítio,
para as pessoas conhecer a capoeira e não ter a mesma dificuldade que eu tive de chegar junto na capoeira. Então, o primeiro lugar que eu abri o espaço foi lá na Arajara, lá onde eu moro, no sítio.